E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Vamos analisar mais um edital. Esse não é propriamente de advocacia pública, tá? É o edital para procurador do Tribunal de Contas. Esse cargo não é advogado público, ele está muito mais próximo de um membro do Ministério Público do que de um membro da advocacia pública, porém, como o conteúdo é muito voltado para direito público, a maior parte dos aprovados nesse tipo de concurso são estudantes de advocacia pública, tá? Então eu gosto de trazer esse tipo de edital aqui, porque às vezes é coisa que nem está no seu radar e é legal você saber que isso também está no seu escopo de estudos, perfeito? Só tem uma ressalva aqui que eu quero fazer e, por favor, não acho que eu estou menosprezando ninguém, não é nada assim. Mas esse não é um concurso para todo mundo, tá? Esse é um concurso para cachorro grande, para gente que já está estudando num ritmo bem alto, para gente que já está conseguindo aprovações, sabe? Por exemplo, você acabou de passar agora na primeira fase da PGM Rio, tá? Convocado para a segunda fase. Talvez esse seja um bom concurso para você, sabe? Enfim, você que já está sendo aprovado nos concursos normais de advocacia pública. Por quê? Porque esse, além de ser só uma vaga, é o melhor cargo do Brasil, tá? Não existe no Brasil cargo melhor que procurador em Tribunal de Contas. Simplesmente porque você é equiparado a um membro do Ministério Público, só que no último nível da carreira. Ou seja, é como se você já entrasse no Ministério Público com 30 anos de cargo, sabe? É absolutamente excepcional esse cargo. E eu não estou falando especificamente do Distrito Federal. Eu estou falando de todos os cargos de membro do Ministério Público de Contas. Perfeito? Vamos analisar esse edital aqui. Olha só. Primeiro, remuneração 33.600. A remuneração final da carreira, obviamente, é o teto, tá? E aqui, essa é a remuneração inicial. Tem uma série de benefícios fora esse salário. Quais benefícios? Todos aqueles do Ministério Público. 60 dias de férias, alguns adicionais ali, verbas indenizatórias. Eu não sei discriminar para você exatamente o que esse cargo recebe, porque eu não sei exatamente o que um membro do Ministério Público do Distrito Federal, do MPTDF, se não me engano é isso, recebe. Então, justamente por isso eu não sei dizer para você exatamente quais são esses benefícios. Eu sei que são vários e são muito bons, tá? Como eu disse, não existe cargo melhor no Brasil. Pode existir outros tão bons quanto, mas melhores não existem. A banca é Banca CESP e aqui com toda aquela dificuldade que você já conhece da Banca CESP. Em um concurso desse nível, as provas são de um nível elevadíssimo. Recomendo a você que quer fazer esse concurso começar estudando a prova para procurador também, só que do Tribunal de Contas da União. Salvo engano, a prova foi em 2015 e essa prova, inclusive, reforça o que eu falei anteriormente, tá? O aprovado, porque era uma vaga só também, o aprovado foi um ex-procurador de Mato Grosso e de Goiás, por isso eu conheço, é meu ex-colega de trabalho. Para você ver como, primeiro ponto, quem estuda para advocacia pública vem muito forte aqui, e segundo ponto, o nível é elevadíssimo. O colega que passou, ele já tinha experiência de 2 cargos de procuradoria e 2 boas procuradorias, inclusive, Mato Grosso e Goiás. Perfeito? Vaga é uma vaga só, mais cadastro de reserva. E aqui, quando se fala uma vaga, você pode levar a sério essa uma vaga. É muito difícil chamar em 2, tá? Só se você der a sorte de alguém estar ali para se aposentar ou ter algum outro motivo de exoneração, vacância do cargo. Mas normalmente se chama só um mesmo nesse tipo de concurso, com sorte 2. Perfeito? Exige 3 anos de prática jurídica. Aqui é o mesmo requisito para Ministério Público, sabe aquele requisito que você encontra lá na Constituição? 3 anos de prática jurídica e vale aqui período de estudos, tá? Pós-graduação tem um valor, tanto a lato sensu quanto a estrito sensu. O próprio edital já traz, por exemplo, o doutorado, ele já vale pelos 3 anos da prática jurídica. Perfeito? Então, assim, essa aqui é a característica básica desse cargo. Como eu falei, não tem como eu realçar, mas isso é o melhor cargo que se pode ter no Brasil. Por isso, o concurso é um dos mais difíceis que se pode ter também. Ok? As inscrições vão do dia 13 de abril a 5 de maio. Veja que tem muito tempo, tá? Olha só, tem 2 meses e meio até encerrar aqui o período de inscrições. E o custo já é bem elevado, é R$300 só a inscrição no concurso, fora o que você vai gastar com passagem, hotel, tudo mais, né? Então, o que eu recomendo aqui para você? Olha só,
decida estudar para essa prova e vá com tudo, como se você tivesse certeza que fosse fazer essa prova. E estuda tudo que você pode estudar aqui até chegar no começo de maio. Chegou no começo de maio, você fala, cara, tem 2 meses, eu estou em ritmo forte, estou estudando todo dia, eu não estou faltando, eu estou cumprindo meus planejamentos, aí você de fato paga a sua inscrição, tá? Porque, sinceramente, se você chegar aqui em maio e até lá você faltou um monte de dia, ficou doente, teve que parar por problemas familiares, sabe, fez aquele estudo mais ou menos, com todo respeito, não quero te magoar com isso, mas provavelmente você não vai ter chance nessa prova, tá? Essa prova, se você quer ter chance, você já tem que estar num nível alto hoje e fazer uma reta final espetacular até chegar no dia da prova, que é lá dia 7 de junho, tá? Se você não tiver nesse estudo de nível espetacular, tiver muito bem, talvez nem compense pagar o valor da inscrição, ok? Olha só, a prova objetiva no dia 7 de junho, como eu adiantei, são 5 horas de prova, um bom tempo, e são 200 questões de certo ou errado. Uma questão de certo ou errado não consome tanto tempo quanto você fazer uma questão de múltipla escolha, obviamente, porque lá você tem que ler 5 alternativas mais o enunciado, né? Então, 5 horas para fazer 200 questões de certo ou errado é um bom tempo, não é pouco tempo não. Contudo, provas desse nível, CESP, às vezes trazem uns enunciados gigantescos, tá? Você tem que estar, inclusive, com a sua leitura afiada. Mais uma vez, recomendo que você comece os seus estudos fazendo a prova para procurador do Tribunal de Contas da União 2015. Ao fazer aquela prova, você vai ter uma boa expectativa do que te espera para essa. Até porque são cargos irmãos e é a mesma banca, é CESP. Perfeito? Esse é aquele tipo de prova CESP em que uma questão certa anula uma questão errada, ou melhor, uma errada anula uma certa. E aí muitos alunos ficam na dúvida se deve chutar ou não, tá? Veja bem, para concursos que têm muitas vagas, vale a pena você estudar um pouquinho essa estratégia e às vezes compensa você deixar algumas questões em branco. Tá? Para um concurso como esse, que só tem uma única vaga, não há o que pensar aqui. Você precisa obrigatoriamente marcar as 200 questões. Por que isso? Porque quem for mais ou menos aqui não vai ser aprovado. E se você deixa a questão em branco, você está sendo mais ou menos. Porque você não está perdendo ponto, mas você não está ganhando nada. E aqui você vai precisar ganhar, inclusive ganhar no chute, tá? Pode parecer meio estranho falar isso, mas assim, em um concurso que só tem uma vaga, não adianta ser muito bom, você tem que ser o muito bom no melhor dia da sua vida, sabe? Por quê? Porque existem outras pessoas muito boas também. Eu tenho certeza que nesse momento no Brasil nós temos pelo menos, 20 pessoas de altíssimo nível que têm condições de pegar essa vaga aqui. E qual das 20 vai passar? Aquela que fizer a melhor reta final de estudos e aquela que tiver no melhor dia, que acertar mais chutes, isso também conta ponto. Então, para essa prova, eu entendo que não há muita opção não. Você tem que marcar todas as questões e acabou. Perfeito? Mais um motivo para isso é que só são 20 aprovados na primeira fase. Veja, num concurso desse nível, ficar entre os 20 na primeira fase já é dificílimo por si só, fora as próximas fases que virão. Então, assim, você tem que estudar muito e tem que contar com um pouquinho de sorte de acertar os chutes também. Perfeito? A prova discursiva é nos dias 16 e 23 de agosto. O examinador aqui, ele não está muito preocupado em facilitar a vida dos candidatos, não. Então ele fez a prova discursiva em 2 semanas diferentes, tá? Ou você passa uma semana lá em Brasília, no hotel, devorando seus livros, ou você vai ter que comprar 2 passagens ida e volta para Brasília, considerando que você já não mora em Brasília, claro. São 2 provas, né? Uma em cada dia, isso só a discursiva, tá? Cada prova tem 3 questões, que vai de 20 a 40 linhas, e uma peça prática, que vai de 75 a 50 linhas. É uma prova pesada, mas um pesado normal. Geralmente a advocacia pública já é nesse nível. Uma peça e 3 questões, mais ou menos com essa contagem de linhas aqui mesmo. Não há muita novidade para quem estuda para advocacia pública aqui. Essa peça prática não será, tá, uma peça processual em processo civil. É muito improvável que isso ocorra, tá? Justamente porque o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, ele não tem uma atuação marcante na esfera judicial.
muito provavelmente, aí é praticamente uma certeza, será uma peça envolvendo os ritos de controle externo que ocorrem no Tribunal de Contas, tá? Tomada de contas especial, enfim. Se você estudar o regimento interno do Tribunal de Contas do DF, e obviamente você precisa estudar porque está no conteúdo programático, você vai ver que existe uma série de atribuições do Ministério Público de Contas atuando nesses processos dentro do Tribunal de Contas. São essas atribuições que serão cobradas aqui nessa peça prática. Perfeita? E só 5 felizardos sobreviverão a essa prova discursiva. Aqui é mais um indício forte de como eles realmente não pretendem nomear muita gente. É só um, com muita sorte 2. Porque olha só, aqui da prova discursiva só sobrevivem 5, ok? E esses 5 vão fazer a prova oral, que vale 40 pontos. Somado a isso, nós temos a prova de títulos, que vale mais 10 pontos. Se você olhar essa prova de títulos, tem muita coisa aqui que vale titulação, tá? Por exemplo, autoria de livro, autoria de artigo científico. Então, assim, se você está em bom nível, vai estudar para essa prova, dê um jeito de garantir alguns pontinhos a mais aqui em título, sabe? De repente você pega aquela sua tese da monografia da faculdade, que ficou ali juntando telha de aranha no seu armário, você pega e publica como livro, ou pelo menos como um artigo científico, tenta arrumar uma revista, enfim, você tenta garantir uns pontos a mais aqui na prova de títulos, que 10 pontos não é tanta coisa assim, mas às vezes é aquele décimozinho que fica a diferença entre o primeiro e o segundo, e só o primeiro é nomeado, perfeito? Vale a pena dar uma olhada aqui nessa prova de títulos, ok? Conteúdo programático. Aqui no conteúdo programático você percebe que essa é uma prova que privilegia quem estuda para advocacia pública e não quem estuda para Ministério Público, embora seja um cargo de Ministério Público, né? Por isso que eu trago aqui no nosso canal, que, como você sabe, é um canal voltado para a advocacia pública. Olha só, eles dividiram o conteúdo programático em 2 grupos. O grupo 1, que cai 70 questões, é formado pelas disciplinas secundárias desse concurso, vamos dizer assim. E quais são? Ambiental, civil, penal, previdenciário, trabalho, tributário e conhecimento sobre o DF. Olha só, você que estuda para advocacia pública, o que tem aqui que você não estuda normalmente? Penal, tá? Às vezes a gente até estuda um pouquinho, mas é bem pouco, aí esse edital é um pouquinho amplo em penal, você vai ter que dar uma estudada melhor. E conhecimento sobre o DF. Conhecimento sobre o DF, se você não sabe absolutamente nada, fica tranquilo, porque ninguém sabe também, tá? Exceto alguém que, sei lá, é professor de geografia na rede pública do Distrito Federal, de resto, ninguém sabe muita coisa aqui. E se você for ver o conteúdo programático dessa disciplina, ele é terrível, é um conteúdo pessimamente escrito, porque ele é super genérico, ele é assim, olha, conhecimento sobre aspectos culturais, históricos, geográficos e territoriais e não sei mais o que lá do Distrito Federal. Só isso, enfim, não diz nada. O que você precisa fazer aqui? Arrumar algum material bem pequeno, tá? Mas bem pequeno, você não pode perder muito tempo com isso, mas não, você não pode chegar 100% cru na prova, então você precisa arrumar um material bem pequeno sobre geografia e história do Distrito Federal e dar uma lida, de preferência ali da última semana antes da prova, sabe? Só para você chegar memorizando alguns aspectos centrais, tipo assim, ano que foi fundado, sabe? Toda aquela história de criação, construção do Distrito Federal, enfim, só esses aspectos mais básicos já é suficiente para você fazer essa disciplina aqui. O grupo 2, esse sim, é formado pelas disciplinas ali do primeiro escalão desse concurso, e aqui a gente tem muita coisa que é central na advocacia pública. Por isso que você que está estudando para advocacia pública, que está conseguindo bons resultados recentemente, sendo aprovado em concursos e coisas assim, você tem tudo para ir bem nessa prova, recomendo que você coloque no seu radar. Olha só, primeiro, controle externo e legislação institucional. Esse assunto é chato mesmo, mas pode ficar tranquilo que é chato para todo mundo, tá? Legislação institucional é lei, regimento interno e as norminhas específicas que estão lá no edital. Se você não sabe, ninguém sabe também, sai todo mundo no 0 a 0 aqui quando é publicado o edital. Controle externo é um assunto que, embora o nome seja muito estranho, talvez você ache que não sabe nada disso, você já tem algumas noções de controle externo, só de estudar a Constituição, ali, artigo 70, 71 em diante, e direito administrativo, quando a gente estuda controle da administração pública, tá? Então, acredite em mim, se você já estudou constitucional e administrativo em alto nível, você já sabe um pouquinho de controle externo, é só aprofundar esses conhecimentos. Perfeito? Direito administrativo,
direito constitucional, direito empresarial, que sinceramente eu achei um pouco estranho ter direito empresarial aqui no primeiro nível, nas disciplinas principais para esse concurso, mas enfim, se o examinador quer cobrar, não é a gente que vai questionar, né? Obviamente, estude empresarial e estude em bom nível, porque empresarial também cai na discursiva e cai inclusive na prova oral aqui, viu? Direito financeiro, mais uma disciplina ali típica de quem estuda para advocacia pública, e direito econômico. Talvez você não seja hoje muito bom em econômico, mas dá tempo de você correr atrás. Como econômico é uma disciplina que de vez em quando está caindo ali nas provas de advocacia pública, justamente por isso nós já colocamos ali no nosso módulo 2 do curso extensivo do Revisão PGE. Então, se você está fazendo o nosso curso extensivo, você já não está no 0 a 0 aqui em direito econômico, que é sempre bom. E direito processual. Esse processual aqui são duas coisas, tá? É o procedimento interno lá dos julgamentos que ocorrem no Tribunal de Contas e processo civil, tá? Então você presta atenção, o seu conhecimento de processo civil você vai aproveitar aqui, mas não só ele, você precisa estudar o processo que ocorre lá dentro do Tribunal de Contas. Perfeito? Esta é a análise desse excelente edital, é um cargo sensacional, só que ele é tão bom que ele acaba se tornando dificílimo. Então assim, se você está iniciando agora seus estudos, quer fazer essa prova? Cara, legal, vai lá, pode fazer, mas saiba que essa prova ela favorece muito quem já está no nível elevado. Por quê? Porque essa é uma prova para poucos mesmo, é uma prova para cachorro grande. Perfeito? Qualquer dúvida, qualquer comentário ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários. É isso aí e vamos juntos!